Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiramente, vou pedir desculpa para vocês, pela forma como eu me apresento hoje. Eu sofri um pequeno acidente, então não consegui colocar uma calça, Pela primeira vez, ao menos eu presencio um palestrante de bermuda, então peço pena para vocês, porque realmente não é o nosso objetivo, Não é falta de respeito, mas hoje ficou bem difícil mesmo. Então, acho que o principal é nós focarmos aqui, vencermos as nossas dificuldades, e focarmos na mensagem da noite. Inclusive, do meu ponto de vista, quando nós falamos das bem-aventuranças, nós estamos falando vamos dizer assim, do sumo, da nata, da principal parte do ensinamento evangélico. Nós que estudamos o Novo Testamento, que estudamos os ensinamentos de Jesus, quando temos oportunidade de nos debruçarmos sobre as bem-aventuranças, quando começamos a compreendê-las, nós percebemos que esse é um grande tesouro que a maior parte da humanidade ainda não percebeu, que se encontra ali, porque nós pegamos uma Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento daquele tamanho, nós pensamos assim, poxa, esse livro é precioso, sem dúvida, esse livro é precioso, mas nossa opinião, e também temos vários autores espirituais, por exemplo, Amélia Rodrigues, que também diz a mesma coisa, ela manifesta esse pensamento com o qual nós concordamos. As bem-aventuranças vêm a ser esse grande tesouro do Novo Testamento. E hoje a gente vai falar de uma delas, a misericórdia, Bem-aventurados os misericordiosos. Está lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo 7, Sermão da Montanha. E, em primeiro lugar, todo mundo consegue enxergar? Lá atrás vocês conseguem enxergar? Aqui tem a referência, para a gente não se perder. É bem interessante se vocês conseguirem depois ir até a referência e dar uma lidinha para compreender o que a gente está falando, nesse contexto do local onde foi dito, do local onde se situa no Novo Testamento. Primeiro é falar da bem-aventurança, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então essa ideia da reciprocidade é uma ideia importante aqui. Por quê? Porque se a gente for lá para o conceito, e o conceito a gente pode tirar do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um capítulo só sobre isso. Aqui ele está resumido, para a gente conversar, Perdão e esquecimento das ofensas. E Emmanuel, em algumas mensagens, ele vai dizer que a gente realmente pode entender a misericórdia como perdão, se a gente quiser simplificar, um perdão construtivo, um perdão ativo, não é um perdão simplesmente de ok, está desculpado. Não, é um perdão que a gente não simplesmente naquela situação atua de modo a esquecer as ofensas, perdoar. Não, a gente atua compreendendo a situação, analisando ela como um todo, buscando nos considerarmos como espíritos imortais naquela situação. Por que aquilo está acontecendo comigo naquele momento? Por que isso aqui, por exemplo, aconteceu comigo? Por que aconteceu hoje? Eu sou privilegiado, teria uma exposição hoje, não podia ter sofrido um acidente. Por quê? Ainda mais um acidentezinho desse de Pokémon. Então, isso que vem a ser o perdão ativo. Mas antes de a gente entrar nessa parte do conceito propriamente, vamos entender aqui essa conjuntura, no Novo Testamento, a conjuntura evangélica da misericórdia. Quando Jesus se refere à misericórdia, ele vai nos trazer a figura do sacrifício e da oferenda. O que vem a ser o sacrifício e a oferenda? Todos nós já ouvimos falar alguma vez do costume, que existia principalmente no judaísmo de oferecer sacrifícios, Inclusive no próprio templo existia os vendilhões ali, existia esse comércio, dos sacrifícios. As pessoas que criavam os animais os purificavam justamente para fazer esse sacrifício como uma oferenda a Deus. E aí vem Jesus e diz, e isso ele fala tanto aqui no capítulo 5, que é o capítulo próprio, o capítulo onde começa
o Sermão da Montanha, onde ele fala todas as bem-aventuranças, porque a gente está falando, essa bem-aventurança é citada no versículo 7. Lá no versículo 23 e 24, ele vai dizer exatamente isso. Oferenda, sacrifício, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, antes de fazer a oferenda, larga ela no altar e volta e se reconcilie com ele. Todos nós conhecemos essa passagem, muito provavelmente vocês conhecem. Mas o que ele estava falando ali? Mais lá para frente, ele vem de novo a reiterar. Isso é um negócio muito legal que nós encontramos também na pedagogia do Cristo. Ele repete de outras formas. Se a gente começa a estudar o Evangelho, a gente vai ver, não, independentemente de você sair de algum evangelista, só em Mateus, se você pegar o primeiro Evangelho, você vai perceber que ao longo dos capítulos, dos versículos, Jesus vai reiterando os ensinamentos, falando de outra forma, para ver se a gente compreende, de várias formas. A forma que para mim é mais fácil de compreender vai estar ali sem dúvida. Então, quando a gente vai estudar o Novo Testamento, não precisa ter esse receio. Será que eu compreendo? Será que é difícil? É mais ou menos a ideia que a gente vai passar aqui depois, nessa fase aqui, nesse roteiro da misericórdia. Como é que a gente aprende? Aprende pela repetição, aprende insistindo, aprende pelo estudo, aprende seguindo em frente. Quando a gente lê uma passagem, a gente vai extrair todo o potencial de conhecimento dela? Garanto para vocês que não. Por quê? Porque nós não temos suficiente bagagem de conhecimento, bagagem de experiência, de vivência das situações. Então nós vamos, numa primeira leitura, nós temos o entendimento. Numa segunda leitura, como nós já vamos fazendo mais estudos, experienciando mais, nós já vamos ter outro entendimento. E assim sucessivamente. Por isso que é importante, esse livro eu já li, não vou ler de novo. É importante a gente estar sempre estudando, relendo. Nós temos vários exemplos. Edivaldo fala que mais de 30 vezes estudou o livro dos Espíritos e sempre acha alguma coisa nova, um entendimento novo, justamente por causa dessa construção. E essa construção está presente aqui na misericórdia. Lá no capítulo 12, a gente estava no 5, lá no 12, versículo 7, o que ele vai dizer? Misericórdia quero, não sacrifício. Então, não sacrifício, de novo ele está fazendo a referência. Então, o que acontecia na época? Bem simples, a gente entende fácil isso. Se fazia algo contra a lei divina, com que eles consideravam contra a lei divina, faziam um sacrifício e pediam perdão, não é? E aí está perdoado. Essa ideia do culto externo. E a misericórdia está umbilicalmente ligada, muito próxima a essa ideia de nós melhorarmos cada vez mais o nosso culto interno. Então hoje nós fazemos sacrifícios? O que vocês acham? Uma pergunta. Fazemos sacrifício? Não, né? Pode ser, se quiserem responder só com a cabeça está ótimo. Só não quero ficar sem resposta. O dever aqui de falar é meu, mas se vocês contribuírem, eu fico bem feliz, tá? Então, por favor, se puderem contribuir, contribuam, porque vai ter mais perguntas. Hoje nós não fazemos mais sacrifícios, né? O nosso pensamento, o nosso entendimento quanto à moral evangélica, principalmente do Novo Testamento, ela evoluiu muito, né? Inclusive a própria Igreja Católica. Mas ainda existe essa ideia de se conquistar um lugar através de práticas externas, um lugar no céu, de nós conseguimos perdão através da oração, e a oração é muito importante, nós não dizemos que não é, mas nós sabemos, principalmente pelo mecanismo da lei de causa e efeito, que nós temos que experienciar, passar pelas situações. Quando nós fazemos algo de errado, quando nós infringimos a lei divina, as leis morais, está lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, ali são 10 que são resumidas, são as principais, né? Quando nós infringimos uma daquelas leis, um daqueles mandamentos, o que acontece? Diz a lei divina que nós, pela lei de causa e efeito, temos que experienciar, provar daquele dissabor que nós causamos, ou a um irmão nosso, ou às vezes a nós mesmos. Para quê? Para que, provando aquela situação, nós não venhamos mais a praticar aquele delito. E
todos nós compreendemos que uma vez colocada a mão no fogo e se queimando, nós não vamos colocar de novo. Conscientemente nós não vamos fazer isso de novo. Basicamente é esse o exemplo. Basicamente esse exemplo serve para toda a situação. Então, qual que é a grande pegadinha aqui? Geralmente a gente não lembra. Geralmente nós temos, através do esquecimento, nós não lembramos qual que é a situação que envolve aquele resgate, não é? Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Quando é que eu plantei isso? Nessa encarnação eu não plantei. E aí, com essa visão muito fechada, nós entendemos que somos vítimas. Entendemos que alguma injustiça está acontecendo. Quando nós nos debruçamos no estudo espírita, pela pedagogia espírita, sabendo que somos espíritos imortais, o que logo a gente compreende? Sempre existe uma explicação proporcional. E aí Emmanuel vai dizer nesse capítulo da misericórdia, que não fosse a misericórdia divina, sequer nós teríamos condições de estarmos encarnados na situação que estamos. Porque temos tantos débitos acumulados ainda, não porque nós somos propriamente ruins, mas porque nos falta experiência. Nós somos jovens espíritos ainda. Não vivenciamos o suficiente. Alguns de nós, claro, mais teimosos, né? Recalcitrantes no erro, recalcitrantes em violar a lei divina. Mas a maior parte de nós, realmente por falta de prática, por pouco tempo de vivência espiritual, caímos, reprovamos, violamos a lei. Então ele vai dizer que se não fosse a misericórdia divina, nós não teríamos uma vida como nós temos agora, com tantas oportunidades. Nós provavelmente sofreríamos muito mais. Porque se fôssemos resgatar na exata proporção o mal que cometemos, muito provavelmente nós sofreríamos muito mais. E aí nós contamos com o quê? Com a misericórdia divina. O que significa isso? Trocando em miúdos. É como se nós pudéssemos dizer assim, grosso modo, Deus parcela. Ele nos dá as condições de, aos poucos, de acordo com o nosso aprendizado, nós irmos resgatando. E isso é fácil de entender, porque se a gente parar para pensar, olhando hoje, né, pelo autoconhecimento, olhando hoje o que a gente faz, né, essa vinculação ao eu, né, ao ego, olhando só para nós, a maior parte das coisas que nós fazemos na nossa vida hoje, em regra, é olhando apenas para nós e para os nossos, para o nosso círculo próximo. Dificilmente, quanta parte do dia nós dedicamos ao nosso próximo, ao nosso irmão, aquele que nós não conhecemos, com quem não temos afinidade propriamente, né? Então, a maioria de nós, eu acredito, né, e aí aqueles que não se incluem nessa estatística, estamos falando aqui pela maioria, a maioria de nós com certeza se encontra nesse ciclo fechado do eu ainda. E o que o Evangelho faz, o que o Novo Testamento faz, é justamente nos puxar para fora desse ciclo do eu, nos puxar, nos transferir, nos alargar os horizontes para a comunidade, né? Nas palavras de Emmanuel, ele vai usar esse termo, comunidade. Comunidade universal, não se restringe só à humanidade terrena, né? Então, voltando aqui, né, uma vez entendida essas situações, né, entendida a questão conceitual, né, que nós podemos dizer que a misericórdia se confunde com o perdão, e aí lembrar a questão da reciprocidade, né? A reciprocidade está só aqui no capítulo 5, versículo 7, que ele fala que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Se é perdão, onde mais que está a reciprocidade do perdão? Alguém lembra? Veio à mente de alguém? Oração do Pai Nosso. Nossa, eu fico extasiado quando tem essas respostas assim de vocês. Muito obrigado. Oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas assim como nós devemos perdoar as ofensas dos nossos semelhantes. Está lá a reciprocidade, está lá a repetição, né? E aí, entendendo essa situação do sacrifício, não é? Que nós não temos que fazer sacrifícios mais materiais, que o culto é interno,
Eu pergunto para vocês e vou esperar a resposta. Sacrificar o quê? Do que ele está falando? Oi? Perfeito, não tem resposta melhor. Os maus hábitos. O que são os maus hábitos? Esse velho homem que ainda persiste em nós, aquele velho Adão, né, que caiu do paraíso. Por quê? Porque violou uma lei divina. Deus disse que havia uma lei, e mesmo assim, no seu projeto de autossuficiência, de egolatria e egocentrismo virado para o eu, para o meu interesse, não preocupado com o interesse dos demais, eu violo a lei porque eu quero, eu tenho livre-arbítrio. E aí eu caio. E aí eu caio e entro na roda das reencarnações. Para quê? Para, através da repetição, me purificar e voltar a esse paraíso. Não é? É o sacrifício realmente dessas nossas más tendências, dessas nossas dificuldades. E aí vem a seguinte pergunta: como que eu faço isso? Estou perguntando para vocês. Daqui a pouco alguém vai dizer: ué, mas você estudou? Fala para nós, né? Sim, eu estudei, a obrigação é minha. Mas se vocês falarem, eu fico mais feliz. Se quiserem me deixar feliz, gente, não tem resposta errada. Aqui a gente está construindo o pensamento, está buscando entender, né? É uma conversa breve sobre a misericórdia, uma conversazinha de 30, 40 minutos no máximo. Nós não vamos sair PhDs aqui em misericórdia, nem eu tenho esse gabarito para ensinar, né? Nós estamos aqui conversando e aprendendo juntos. Eu estudei um pouquinho mais. Então como vocês acham que a gente alcança isso? Reforma íntima. Reforma íntima. E como que eu faço a reforma íntima? Qual que é o caminho? Prática do bem. Prática do bem. Ótimo. Está tudo certo. Mas tem mais respostas certas. Quem que está com a resposta na cabeça e não quer falar? Ajuda o palestrante. Vamos lá, pode colar no quadro também. Eu fico na frente aqui passando para vocês não enxergarem. Tá difícil hoje. Porque qual que é geralmente a nossa queixa, a nossa justificativa? Né? E aí sobre isso eu acompanho o esporte, né? Sou um amante do esporte, e todos nós conhecemos aquela geração de ouro do vôlei, né? Principalmente a segunda, né? Que veio com o Bernardinho, que se manteve por muito tempo. E ele fala isso, né? Numa das entrevistas que ele dá, talvez vocês até já tenham visto, ele fala isso, né? Os campeões não se justificam. Eles não se justificam, eles estão ali para dar o seu melhor, todos os dias dando o seu melhor, né? E não é esse o nosso objetivo, sermos campeões da encarnação? Os campeões não falam que é difícil. Ah, mas eu não quero ser campeão. Mas da encarnação todos nós queremos, sem dúvida, porque nós não queremos continuar sofrendo. Chega uma hora que a gente cansa, né? Nós reclamamos das situações, das injunções da vida de um planeta de provas e expiações. A maior parte de nós está cansado dessa situação de provas e expiações. Só que a gente quer que todo mundo faça a reforma íntima e nós não fazemos. A gente quer jogar a responsabilidade. O que o técnico ali está fazendo é justamente o contrário. Não se justifique. A responsabilidade é sua. Se você é um ser imortal, espiritual e está passando pela dificuldade, muito provavelmente você plantou em proporções piores e está colhendo muito mais fácil. Significa que a gente não vai ter dificuldade pela frente? Não, mas a gente tem cada vez mais condições de passar pelas dificuldades. Cada vez mais eu tenho meios, métodos, formas de aplicar o que vocês estão falando, a reforma íntima, fazer o bem. Por quê? Onde está a grande questão? Muitas vezes, na ignorância, na compreensão profunda de como que significa, como que eu vou fazer aquilo, o que significa de fato fazer o bem. Ah, são grandes obras. Hoje a maioria de nós já está entendendo que não são as grandes obras. É dentro de casa, né? É com amigos, com pessoas próximas, né? O meu próximo, né? Auxiliar o próximo, isso é muito falado. E nós aos poucos vamos compreendendo cada vez mais.
Então, esse é difícil aqui não está errado. Só que não precisa nem dizer. Não precisa, ou vocês acham que precisa a gente dizer que é difícil? Não precisa dizer que é difícil. Todo mundo sabe e é difícil para todo mundo. É uma condição igual, né? Então, reclamar da dificuldade, né, não precisa. A gente já pode passar para outra situação. Ah, mas tem irmãos que ainda fazem. Aí cabe a nós o quê? Misericórdia. Compreender. Nós já temos meios de compreender que o irmão ainda está naquela situação. Ele ainda está na situação de jogar a responsabilidade para fora de si. Ok, não tem problema. Eu assumo as minhas responsabilidades e sigo até onde eu conseguir. Até onde eu conseguir, na medida das minhas forças. Não estou pedindo para a gente fazer nada de excedente aqui. Vamos buscar de acordo com as nossas forças, mas nunca, difícil. Não há porquê a justificativa. E aí vamos um pouquinho trabalhar isso aqui, né? Como que eu faço? Como que eu sigo um roteiro? Né? Aí novamente trabalhando os textos, né, do Emmanuel. O Emmanuel tem um livrinho, eu sempre falo aqui, né, o livrinho do estudo do Evangelho, né, que foi compilado pelo Saulo Silva. Então, o Evangelho por Emmanuel. Então ali ele compila vários textos que durante a vida do Chico, Emmanuel ditou acerca do Novo Testamento, de passagens, de versículos específicos. Então, nesses textos, que ali, se não me engano, eram mais ou menos 11 textos, nessa parte, né, desse versículo em específico, ele vai falar diversas situações. E dali nós montamos esse quadrinho aqui de baixo, que seria o roteiro. Onde que eu começo nessa situação? Onde que começa a situação da Bíblia, do Velho Testamento inclusive? Perfeito, começa em Gênesis. Agora, a parte moral em si, nós podemos pegar a partir da queda para a gente entender as bem-aventuranças. Então, eu começo do erro. Todos nós, a princípio, podemos começar do erro, certo? Nós somos criados simples e ignorantes. Do erro, o que acontece? Nós vamos experienciando, vivendo, evoluindo. Chega um momento que só a vida material, porque somos seres espirituais, precisamos de mais alimento a não ser só o pão, né? Jesus disse isso, nem só de pão vive o homem. Nós precisamos do estudo moral, que é exatamente o que vocês estão fazendo aqui hoje, que eu estou fazendo aqui hoje, né? Num dia de chuva desses, com risco aí de várias situações, de desabamento de terra, de alagamento, mas nós estamos buscando alimentar o espírito aqui. Estudo moral. Só isso? Não. Evangelho no lar. Hoje na internet, através das mídias sociais, nós temos diversos recursos, livros também aos montes, excelentes livros. A própria Federação Espírita Brasileira, ela tem esse trabalho, né, de dar o selo dela ali, fazer essa revisão das boas obras. Não significa que as que não tenham não sejam boas obras, mas nós temos um controle de qualidade já pronto para nós, né, para que a gente possa se dedicar ao estudo. Então, olha quanto material que nós temos hoje para fazer isso aqui. E aí, após isso, o que a gente faz? Experienciar. Por que o experienciar está aqui? Primeiro, porque a gente está no planeta de provas e expiações, né? Então, a prova e a expiação é justamente isso. O que acontece com o aluno depois que estuda? Faz a prova, vai aplicar para ver se aprendeu, né? Esse é o nosso objetivo. Então, na verdade, quanto mais a gente estuda, mais a gente está dizendo que está apropriado, pronto para experienciar, para fazer a prova ou a expiação, né? Para quê? Para que a gente saia do nosso ponto de conforto, de segurança e evolua. A gente não evolui ficando no nosso ponto de segurança e de conforto, né? Nós citamos o Bernardinho, né, o técnico, ele fala a mesma coisa. O grande desafio é tirar o campeão do ponto de conforto dele. Ele já ganhou o título. Como é que eu vou fazer esse cara acordar 6 horas da manhã de novo para treinar? Esse cara vai querer acordar 9 horas da manhã para treinar. E aí ele vai ter uma queda de rendimento. Várias mentalidades esportivas de alto rendimento têm essa mentalidade. Hoje é fácil, é notório a gente acessar isso. Kobe Bryant é um exemplo, né, do basquete.
ele relata isso, os companheiros dele relatam isso, né? Logo depois de perder um título da NBA, uma decisão, o time de basquete se reúne para ir disputar uma Olimpíada. Vários astros. O que aconteceu? Um deles fala: olha, eu vou acordar bem cedo, vou ser o primeiro porque eu quero, né? Eu quero mudar o exemplo, eu quero chefiar o time. Quando ele chegou no treino, que não me lembro se era 6, era bem cedo, o Kobe Bryant já estava no gelo, todo suado. E aí ele falou: bom, ali eu aprendi. O cara era o astro de um dos maiores times da NBA, ele já estava no gelo, ele já tinha treinado quando eu queria fazer isso e dar um exemplo. Então é isso, é sairmos do nosso ponto de conforto, experienciar. E a Joana de Ângeles vai dizer que essa é a diferença entre aquele que estuda e não consegue praticar, o difícil, e aquele que já consegue praticar. É a quantidade de experiência, de vivência que eu tenho. É repetição, é igual matemática. Então, se a gente parar para olhar, em todos os pontos do conhecimento e da vivência humana, é mais ou menos igual. É repetição, é experienciar. E o que eu preciso para isso? Uma pergunta para vocês de novo. O que eu preciso para isso? Qual que é a diferença do cara que acorda às 5 da manhã, do cara que lê um monte, que estuda, e daquele que não faz isso? Qual que é a diferença? Disciplina. Oi? Dedicação. Dedicação, disciplina, ainda mais. Oi? Vontade. Essa era a palavra. Tá tudo certo, tá, gente? Tá tudo certo. Perfeito. Mas essa é a palavrinha, livre-arbítrio, vontade. Lembra do Adão lá que usou o livre-arbítrio dele para comer a maçã e sair e cair do paraíso? Lembram? Ele usou a vontade, o livre-arbítrio. É a mesma prerrogativa. É a vontade. É o livre-arbítrio. Por isso que nós somos deuses, nós temos esse poder de construir o nosso futuro. Porque se eu entendo que é pela lei de causa e efeito que eu estou resgatando dificuldades que eu criei, colhendo plantações. Se eu estou colhendo hoje tempestades, foi porque plantei vento, plantações de dificuldade, plantações de maldade, plantações tristes. Não está no meu querer, plantar o bem, começar a fazer o meu futuro de uma forma diferente. Eu cansei dessa situação, eu não quero mais isso. Então, a partir de agora, eu vou plantar diferente. Só que para isso eu preciso experienciar muito, eu preciso passar muito, entender de fato, até o limite muitas vezes, que aquela situação é errada. É errada porque eu planto aquilo e eu não colho aquela outra situação que eu quero. Eu vou plantar, às vezes, aquela vantagem indevida para mim e vou colher uma vantagenzinha aqui, mas lá na frente eu vou ter uma grande perda, porque essa é a lei. Na visão do homem pode ficar por um tempo encoberto, mas na visão de Deus nunca. Nós não sabemos quando que vai vir a colheita, mas se o plantio foi feito, a colheita é certa. É a lei de causa e efeito, e é ela que nos ensina. Então eu vou experienciar, e quando eu experiencio, o que eu faço? Se eu tenho pouca experiência, se eu tenho pouca prática, se eu estou no início do meu estudo e não compreendi, eu vou falhar. Isso é normal. Aqui está a grande questão. A gente precisa ficar na culpa, ficar vinculado à culpa, ficar só vivenciando o erro e a culpa nos cobrando? Não, porque isso é normal, é o que ela fala. Vamos pensar que nós, até chegarmos no espírito puro, nós somos uma bateria 100% carregada. E cada experiência ela vai dando ali 0, alguma coisa de carga nessa bateria. Eu preciso chegar a 100% de experiência, mas é 0, alguma coisa cada experiência. Então até carregar eu vou falhar muito ainda. Só que nós já temos material suficiente de estudo moral que vai, olha o maisinho aqui, ó, mais estudo moral depois da falha. E aí mais preparado eu fico, mais experiência. E aí o que acontece? Eu começo a compreender. Essa palavra aqui merece destaque. Compreensão. Quando eu chego aqui, é um divisor de águas.
quando eu começo a compreender a situação, ver pela minha pessoa, que realmente isso que eu não gostei que fizeram comigo, eu vejo que pelo meu egoísmo, pelo meu orgulho, né, eu consigo ver que eu faria isso em determinadas situações. Eu consigo ver que eu já fiz e já pensei em fazer se não fiz nessa encarnação. Então o que dirá nas outras? Olhemos a história da humanidade. Olhemos quando se faziam sacrifícios humanos ainda. Não faz nem 500 anos que isso terminou, gente. Sacrifícios humanos. As últimas guerras. Bom, hoje nós tivemos uma situação nesse fim de semana, lá no Oriente Médio ainda. Então, nós estamos segregados disso porque estamos aqui, nós não temos a mesma responsabilidade a atrair para nós. Como não, se nós estamos vivendo nesse mundo? E nós sabemos que hoje, com o poderio militar que existe, todo mundo poderia ser afetado por uma ação dessas. Nós estamos todos interligados e não apenas na Terra. Os livros nos dizem isso. Seguindo aqui, eu compreendo, principalmente através da lei de causa e efeito, estudando as leis morais, eu vou compreender cada situação e aí eu consigo perdoar. Eu consigo dizer assim, bom, se eu estou passando por isso, eu já fiz alguém passar por isso. Se isso está doendo muito, com certeza eu fiz com muita vontade aquilo que eu estou experimentando agora, para que eu nunca mais venha fazer. Então eu preciso aprender a perdoar. É de cara que nós vamos fazer aquele perdão? Não. Amai os vossos inimigos, é sair dando abraço? Não. Mas é não desejar o mal, é não continuar dando ensejo a esse círculo vicioso que a falta do perdão propicia. Quando todos nós pararmos com esse ciclo e perdoarmos através da compreensão, vai acabar, porque um perdoou, já não dá sequência mais. Vocês sabem disso. Para brigar precisa dos dois. Se um diz que não quer brigar, não tem briga. Pode até não ter boa relação e conversa, mas briga não tem. E aí imagine como que seria a humanidade, com toda a evolução tecnológica que nós temos, com todo esse aparato moral que nós já temos de material para estudo, se um disser que não quer mais brigar. Metade. Nem isso, né, gente? A gente sabe que não precisa metade, porque aí a massa vai junto. E essa é a grande chave da evolução planetária. É por isso que nesses momentos de transição planetária, aqueles espíritos que ainda têm o coração empedernido, que ainda não aceitam o perdão, que ainda se revoltam contra a divindade. O que é se revoltar contra a divindade? Se não é isso aqui, a falta de compreensão e de perdão. Aquilo que está acontecendo comigo é culpa de Deus? Deus não existe que está acontecendo isso? É isso, eu transfiro a responsabilidade. E aí, o experienciar da Joana vai virando o quê? Cada vez mais eu vou tendo capacidade, mais estudo moral, mais experiência. Aqui eu já compreendi, eu já perdoei. Quando chegar uma situação nova, que aconteça de novo aquilo, aquela mesma situação semelhante, o que eu vou fazer? Eu vou sair esbravejando? Não, vocês que já passaram, com certeza cada um de vocês já tiveram uma experiência assim. E em alguma delas vocês já conseguiram dar esse significado. Perdoar. E nem todas nós conseguimos, mas em alguma área a gente sempre consegue. A gente não é ruim 100% em todas as áreas. Então, em alguma área eu tenho mais facilidade, o outro tem mais facilidade. Naquela área que a gente tem mais facilidade, a gente compreende normalmente que aquele outro irmão não tem. E aí o que Emmanuel vai dizer? Nós começamos a vê-los como infantes, como doentes da alma. Infantes no sentido de pouca experiência, de pouco experienciar. E aí quando você olha para uma pessoa infante, como Jesus olhava para nós, pedindo que nos perdoasse no momento derradeiro da cruz. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. O que ele estava pedindo? Misericórdia. Porque são crianças, não compreendem ainda o que? A lei moral, não experienciaram o suficiente. São crianças. Nós começamos a ter o quê? O que a gente tem muito com criança? Às vezes a gente não tem.
Mas o que muito pede o ensino de uma criança? Não é reiterar, não é a paciência. É a paciência. E aí a partir daí isso vai repetindo. Isso aqui sucede inúmeras vezes. E eu vou chegar aonde? No sumo da misericórdia, que é a compaixão. Eu já consigo olhar para aquele ser e dizer assim, ó, poxa vida, ele realmente acha ainda que a culpa é de outra pessoa, que a culpa é de Deus, que ele não tem responsabilidade alguma. E aí olha a dificuldade que ele passa com isso. Porque se nós já compreendemos, nós já estamos com um pouco do caminho além. E eu não estou dizendo que eu compreendo, que vocês compreendem. Eu estou dizendo que nós temos o caminho aqui. Há 2000 anos nós temos esse caminho. Mas nem todos nós compreendemos. Então eu espero que tenha contribuído um pouquinho para o entendimento de vocês acerca da misericórdia. E desejo a todos nós que possamos, cada vez que nós estivermos experienciando as situações, estarmos atentos. Isso é o vigiar, orar para pedir apoio, para pedir auxílio, porque sozinhos nós não conseguimos nada. Emmanuel falou e eu disse para vocês lá no início da exposição, sem a misericórdia divina nós não teríamos a vida boa que nós temos aqui hoje. E se vocês acham que a vida não é boa, podem ter certeza que sem a misericórdia divina ela ia ser muito, mas muito mais difícil, porque Ele parcela, nosso Pai parcela para nós, a sua infinita bondade e misericórdia. Muito obrigado e mais uma vez peço perdão pela condição. Fiquem com Deus e espero que todos vocês tenham sentido essa boa energia que eu sempre sinto aqui na casa de vocês e que eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado.